Boa tarde, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja aí no seu lar, na sua casa, com a sua família, neste dia de domingo santo do Senhor, dia separado, escolhido, reservado para o Senhor e para as coisas concernentes o seu reino, que o Senhor Jesus esteja com você aí no seu lar, e o meu desejo é de fato que este dia seja um dia diferente dos outros para você, um dia abençoado. Nós não temos culto presencial hoje, como nós temos feito nos últimos domingos. Um novo decreto municipal nos proíbe de ter culto, suspende os trabalhos neste domingo e no próximo domingo. Quer dizer que durante a semana e no próximo domingo nossos trabalhos serão todos por transmissão online. Mas nós nos encontramos aqui nesse momento para, mesmo assim, utilizando desse meio, buscar edificação da parte do Senhor. Espero que você já tenha podido adorar a Deus em família, cultuar a Ele, cantar, orar, ou fazer a sua devocional pessoal aí em casa, e nós leremos a palavra do nosso Deus para a nossa edificação, instrução para a nossa vida. Quero assim convidá-lo então a abrir a palavra do nosso Deus lá em Marcos, capítulo de número 13. Marcos, capítulo de número 13, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia e deixá-la aí aberta. É sempre bom que você possa fazê-lo, deixando a sua Bíblia aberta, tê-la aí em mãos, para nós acompanharmos a leitura da palavra de Deus e depois o sermão, na medida em que vamos caminhando nesse texto. Marcos, capítulo 13, versículos 1 a 13. Texto da palavra de Deus, sermão profético, escatológico, sermão que fala do fim dos tempos e dos eventos do fim dos tempos. Lá em Marcos, capítulo 13, também registrados lá em Mateus 24 e em Lucas 21. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Eu lerei aqui a palavra de Deus em Marcos 13, a partir do versículo 1, que diz assim: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra para que seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas estas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário primeiro que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será
salvo. Vamos orar, irmãos, pedir a direção do nosso Deus para a compreensão correta desta palavra. Pai, nós nos encontramos aqui diante de um texto, palavra do Senhor Jesus aos seus discípulos, para instruí-los a estarem preparados para os eventos do fim. E nós, ó Deus, não queremos de nenhuma maneira que o nosso coração pecaminoso, que as vozes dos homens nos levem a compreender e olhar para esse texto de uma maneira errada. Nós vivemos, de fato, em termos conturbados, ó Deus, em que esse texto e outros da Escritura que falam dos últimos dias têm sido utilizados, mas nós precisamos do discernimento verdadeiro do Espírito Santo, Pai, para que esse texto ele sirva ao seu propósito do Senhor Jesus, que é de nos preparar, nos consolar, nos fazer antecipar estes dias, ó Deus, e cumprir o nosso papel. Assim nos ajuda, Pai, a compreender esse texto, nos ajuda, nos dá humildade de coração. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Será que nós vivemos num tempo apocalíptico? Estamos passando por um tempo apocalíptico? Sim e não. Poderíamos dizer que sim e que não. Eu posso confessar aos irmãos que, até o momento, nesses 4 meses de pandemia, com exceção a uma mensagem que dei logo na primeira semana, não falei muito de Apocalipse, de volta do Senhor Jesus. Até várias pessoas me procuraram, falaram: pastor, o senhor vai continuar aqueles estudos sobre os últimos tempos e a volta do Senhor Jesus, né, de escatologia, que nós estávamos tendo às quintas-feiras? Porque os irmãos perceberam, eu não continuei na nossa série de estudos aqui na igreja. Estávamos ali caminhando, na verdade já tínhamos ministrado alguns, e por várias razões eu decidi não continuar. Uma delas prática, sendo o fato de que, como já tínhamos começado, seria estranho colocar a partir daquele ponto os estudos, né, pela metade. Então decidi não fazê-lo, mas também porque logo no começo e ainda agora, muitas questões foram levantadas e muita informação circula na internet, né? A grande maioria, confesso, ruim, falando do Senhor Jesus, do fim, e o pessoal com medo e amedrontando a outros, e não compreendendo a Escritura, e essas coisas têm sido muito confusas. E eu procurei não me pronunciar, não falar, ficar mais à parte. Mas, irmãos, me cumpre instruí-los e pregar sobre essas questões do dia do fim. Aquela minha primeira mensagem, que os irmãos podem voltar lá e ouvi-la, uma das bem primeiras na pandemia, logo ali em meados de março, né, fim de março, ela não é diferente da palavra de hoje. Não vou alterar muito aquilo que eu havia dito. Nós temos a tendência natural de achar que o que acontece conosco é o pior do que aconteceu. Nós temos essa tendência natural de pensar que em mim dói mais do que dói em você, né? E essa tendência natural pessoal, ela também se revela de uma maneira coletiva quando nós achamos que a nossa geração é a geração que mais tem experimentado certas coisas e que, portanto, nós somos uma geração em que as coisas mais relevantes da história da humanidade vão acontecer. Ora, irmãos, uma das coisas mais relevantes e importantes da história da humanidade aconteceu no primeiro século. Aquela foi uma geração privilegiada. E disso passou-se 2000 anos sem que verdadeiramente nada relevante e tão significativo, de igual peso, na verdade, de igual peso nada haverá, mas comparável ao que aconteceu no primeiro século com a vinda do Senhor Jesus,
que aponte verdadeiramente para o fim dos tempos. O Senhor Deus tem um plano, e Ele está executando este plano eterno. Nada foge do seu controle. O apóstolo Pedro, inclusive, diz que alguns julgam que a promessa está demorando. Isso já há 2000 anos atrás. Mas há uma promessa. Deus continua reinando e Ele tem um plano. E nós, como servos de Deus, precisamos discernir bem os tempos e épocas, sem precipitadamente ou emotivamente achar que é a nossa geração que somos nós. Precisamos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Mas nós precisamos estar mais preparados para nos encontrarmos com Ele. É uma pergunta, uma preocupação dos discípulos que gera essa instrução aqui do capítulo 13. É exatamente numa situação em que os discípulos ficam pensando, como é que vai ser as coisas? É agora, não é? Somos nós, esse é o momento, que gera essa pergunta diante de uma palavra que Jesus tinha dado. Porque os discípulos, eles também, como nós, eles também eram curiosos, queriam saber essas coisas do reino de Deus. O Senhor Jesus está aqui na sua última semana de vida. Ele logo será preso, crucificado, morrerá e então ressuscitará glorioso. E naquela sua última semana de vida, sua última semana de ministério, o Senhor Jesus tem uma semana bastante agitada, uma semana muito intensa. Ele prega durante o dia, conversa com pessoas, se envolve com pessoas, está no templo orando, passa grande maior parte do seu tempo no templo, e à noite ele vai para o Jardim das Oliveiras, né? Ele sobe ao Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane. Ele sai de Jerusalém, atravessa o vale, sobe ao monte. E o Jardim e o Monte das Oliveiras, ele é mais alto, ele está numa posição mais alta do que o Monte de Jerusalém. Jerusalém está numa região já montanhosa, e há vários picos de colinas ali ao redor de Jerusalém, né? Lembre daquela música que nós cantamos que fala do Salmo, né? Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. E Jerusalém é visto como um monte inabalável, mas ele não é o maior pico, ele não é o maior monte. Há ao redor de Jerusalém várias outras colinas e montes com vales, e então que são maiores, e o Monte das Oliveiras é um deles. E o Monte das Oliveiras, ele tem uma posição privilegiada, por ser um pouco mais alto, e ele ter uma visão clara do templo, da parte do templo do Senhor. Se você for na internet e procurar Jardim do Getsemane, Monte das Oliveiras, você vai ver vídeos no YouTube ou fotos que mostram, né? É um lugar turístico daqueles que vão, e eles mostram realmente esta posição privilegiada. Você vai ver. Só não faça isso agora, permaneça aqui com o sermão conosco. Jesus, então, no Jardim das Oliveiras, diz o texto bíblico, à noite, assentado-se, e a Bíblia diz no versículo 3, defronte do templo. Então, lá do Jardim das Oliveiras, ele com os seus discípulos, no Monte das Oliveiras, no jardim ali do Getsemane, ele olhava para baixo, para o templo, e tinha aquela visão da cidade de Jerusalém, dos muros, né, e do templo. E nessa ocasião ele está com seus discípulos mais achegados, Pedro, André, Tiago e João, os irmãos estão ali, as duas duplas de irmãos, pescadores da Galileia, os primeiros a serem chamados pelo Senhor Jesus, aqueles que são mais achegados e participam da sua intimidade. Eles estão com Jesus em separado, os demais 8 discípulos estão em outra localidade, eles estão mais ali e eles veem a oportunidade de fazer uma pergunta que, de certo modo,
eles querem ter como resposta para si, né? Essa atitude deles aqui parece que eles estão querendo que Jesus, né? Jesus em particular pode revelar mais. Talvez se tiver a multidão maior ele não vai falar tanto, mas só para nós ele vai falar mais. E aí nós vamos ficar sabendo mais. E eles perguntam, versículo 4, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Que coisas que eles estão perguntando? Na verdade, eles estão perguntando sobre uma fala que Jesus disse. Quando eles estavam durante o dia saindo do templo, caminhando pelo templo, um dos discípulos, que não está especificado aqui, olhou e falou, que belo prédio. E de fato a Escritura diz, a Escritura e os historiadores, principalmente os historiadores paralelos, descrevem o templo como o templo de Jerusalém, o chamado segundo templo, o templo de Herodes, por ter sido ampliado, reformado por ele, como uma das maravilhas da arquitetura antiga. Herodes gastou muitos anos, muitos recursos, muitos homens para construir algo belíssimo, lindíssimo. Era um prédio de extrema beleza. Herodes foi um grande construtor, ele construiu grandes prédios. Ele quis consagrar-se por isso, pelas construções que deixou. E o maior de todas as suas construções, a mais bela, foi o templo. Também um motivo dele tentar agradar os judeus de maneira geral e ter aí, ganhar pontos com eles. Há pedras no templo, pelo menos as escavações que têm sido feitas de hoje, de 60 toneladas. E dizem alguns que há pedras de 400 toneladas. Irmãos, 400 toneladas seriam 10 carretas. 10 carretas dessas carretas grandes aí, de 18 rodas. Imaginem o peso de algo assim. É um negócio inimaginável. Como é que eles carregaram algo assim? Como é que eles conseguiram colocar lá? Como é que eles conseguiram manusear algo assim? E, evidentemente, que estas grandes pedras e esta grande construção trazia louvor aos construtores, mas orgulho aos judeus por crerem que o seu templo era um templo. E a pergunta é, olha que pedras. É uma pergunta, é uma exclamação, na verdade, né? Com uma pergunta, né? Com uma colocação, para a beleza estética e para grandeza material, mas que aponta para algo espiritual também, meio como que se este discípulo estivesse gabando-se de que aquele templo é o templo que não tem o que destrua isso aqui. Olha que pedras! Este templo ficará de pé, é o templo do nosso Deus. É como que uma afirmação de que aquela casa de Deus era aquilo que Deus queria para a eternidade, era inabalável. A primeira havia sido construída e derrubada, mas este segundo templo, depois do cativeiro, construído e agora ampliado por Herodes, este seria inabalável. Casa de Deus, casa para as nações. Mas Jesus olha para aquelas construções e diz assim, não ficará pedra sobre pedra. Imagine a cabeça dos discípulos ao olhar um bloco de pedra desse de 60 toneladas, 400 toneladas, e dizer assim, como? Como é? Quem que vai destruir? O que pode destruir isso? Além da beleza material da casa, templo do Senhor. Deus não vai deixar isso acontecer. O próprio Deus vai defender esta casa. Mas aquele não era o plano de Deus. O plano de Deus não era revelar-se naquele templo daquele modo. Os discípulos
na sua pequenez de compreensão, como nós hoje temos pequenez de compreensão, não compreendemos os planos de Deus, não compreendemos os caminhos de Deus. Nós não sabemos, às vezes, aquilo que agrada a Deus. Alguém poderia pensar, nossa, que grande templo! Deus se agrada e defenderá este seu grande templo onde o seu nome é louvado. Mas Deus tinha um outro plano. Nós vimos na escola dominical de hoje a conversa de Jesus com a mulher samaritana, em que ele disse que vem a hora, e já chegou, em que o Senhor não vai ser adorado só em Jerusalém, só naquele templo. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, onde quer que eles estejam. O plano de Deus não era se fazer glorioso num prédio belíssimo, num prédio grandioso, com uma arquitetura que causava espanto. O plano de Deus era fazer o seu nome glorioso no quarto, no interior da tua casa, onde você, trancada a porta, orará a teu Pai que te vê em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te contemplará. Revelar a sua grandeza em homens considerados aos olhos do mundo simples e incultos, mas que revelaram a glória de Deus, expandiram o reino de Deus, levando aos confins do mundo a todo tipo de gente, aos considerados mais inferiores da época, até a eles, ou a nobres, levando assim. O plano de Deus era outro. Não era ficar em Jerusalém. Não estava restrito a Jerusalém nem aquele tempo. E os discípulos, então, tentando entender aquilo que Jesus estava falando, eles, à noite, esses 4 com Jesus mais à parte, talvez tivesse sido um dos 4 que fez essa exclamação de: Senhor, o que vai acontecer quando este evento da destruição do templo ocorrer? O que vai acontecer? Isto é uma surpresa para eles. É uma surpresa para os discípulos Jesus dizer que aquele templo vai ser destruído. Eles conhecem a história, sabem que ele já foi destruído uma vez e reconstruído, mas agora eles entendem que ele será reconstruído para todo sempre. Por quê? Porque eles creem diante do Messias. E se o Messias vai reinar em Jerusalém, ele vai reinar glorioso, aquele templo é fundamental dentro deste esquema de Deus. Como que é que esse templo vai ser destruído? Que sinal haverá destas coisas? Quando estas coisas vão acontecer, Jesus? Os discípulos perguntam não por mera curiosidade, irmãos, só para saber, mas porque eles querem também conhecer o plano de Deus e tranquilizar o seu próprio coração. Nós queremos saber o futuro porque achamos que sabendo o futuro, sabendo o que vai acontecer, o nosso coração vai se tranquilizar. E Jesus atende o pedido deles. Não dando resposta bem específica, assim, olha, vai acontecer amanhã tal coisa, mês que vem assim, no próximo ano. Jesus não dá respostas específicas. Jesus responde à pergunta deles, talvez com o que alguns poderiam considerar dando uma resposta à pergunta deles mais enigmática ainda, deixando no ar coisas, sem definir claramente as coisas. Mas Jesus responde. E a resposta de Jesus nós vamos dividir em 2 partes para a gente compreender. Nós vamos ver que, primeiramente, o Senhor Jesus fala de eventos gerais, nos versículos 6 a 8. E depois, dos versículos 9 a 13, o Senhor Jesus fala de eventos que são mais específicos ao seu povo. Eventos gerais mundiais e eventos específicos ao seu povo dentro do futuro, do que iria acontecer. Primeiramente, o Senhor Jesus dá algumas informações de maneira ampla e geral sobre eventos que aconteceriam e influenciariam em todo o mundo a todos os homens.
ele diz então no versículo 6, primeira coisa, aliás, versículo 5, né? Ele diz, vede que ninguém vos engane. O Senhor Jesus está revelando estas coisas com um propósito, que eles não sejam enganados. Os eventos gerais que ele vai revelar aqui é para que os discípulos saibam e estejam preparados para o engano. Os eventos pessoais, a partir do versículo 9, são prefaciados por uma outra advertência. Mas os eventos gerais aqui do versículo 5 em diante são: cuidado, não sejam enganados. Percebo, irmãos, que o povo de Deus tem sido enganado, ou tem se enganado nos últimos tempos. Alguns acham que o coronavírus é um sinal dos fins dos tempos. Eu já tenho dito aos irmãos, não, o coronavírus não é um sinal do fim dos tempos. Ele não é um sinal da vinda do Senhor Jesus. Ele é um evento natural da vida sobre a terra, onde há miséria, há morte, há acontecimentos. O coronavírus é mais um daqueles eventos que o Senhor Jesus está trazendo para mostrar a fragilidade humana, a incapacidade humana. E, evidentemente, nós estamos mais próximos da vinda do Senhor hoje do que estávamos há 10 anos atrás, ou há 1000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás. Mas não é um daqueles eventos determinantes para a vinda do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus fala de eventos muito maiores aqui. Então não sejamos enganados, não nos enganemos. Versículo 6 em diante diz assim: muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. A primeira coisa que o Senhor Jesus relata que acontecerá antes do cumprimento dos tempos é um ministério do engano, da dissimulação. Nós vemos isso na nossa época. Mas não é uma particularidade da nossa época. Quando nós lemos as cartas de Paulo, a advertência de Paulo a Timóteo, Paulo fala desses enganadores. Lá em 1 Timóteo 4:1, ele adverte o Timóteo, ele diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E Paulo está dizendo isso a Timóteo para que ele fique atento a essas coisas, porque elas já estão acontecendo no seu tempo. Ele afirma a Tito, logo na carta em seguida, em Tito 1:10, que já há enganadores entre eles. E quando nós lemos a carta do apóstolo João, a segunda carta do apóstolo João, no versículo de número 7, não há 17 versículos, né? Há só 13. A segunda epístola de João, versículo 7, ele diz assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo vindo em carne, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador, o anticristo. Então João está dizendo na sua época, 2000 anos atrás, olha, muitos enganadores já estão aí pelo mundo. Qual é o sinal desses enganadores? Irmãos, estes enganadores, eles querem desviar os nossos olhos de Cristo. Toda enganação demoníaca, toda enganação do anticristo é para e tem a ver com Jesus Cristo. Então, alguns apontarão para longe de Cristo, utilizando o nome de Cristo, e alguns te dirão que são Cristo. Alguns dirão que são Cristo, ou representantes dele, mas não são. Mas isso já estava acontecendo 2000 anos atrás. E continua acontecendo hoje. É um sinal. E continua a ser um sinal. Mas há outros, versículo de número 7.
Quando ouvides falar de guerras e rumores de guerras, haverá guerras e haverá ameaça de guerras. Irmãos, nesses 2000 anos, a história da humanidade já passou por guerras inúmeras, guerras monumentais. O século XX foi o século em que as piores guerras aconteceram. A Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, foi devastadora. Devastadora. Mais de 50 milhões de pessoas morreram nos campos de batalha, exterminadas ou como danos colaterais da guerra que aconteciam ao seu redor. Uma guerra que trouxe um prejuízo financeiro e dano muito grande. Mas tendo se passado, irmãos, aí quase 80 anos dessa guerra, aqueles países que foram extremamente abalados e destruídos, como a própria Alemanha, são de novo potências, estão aí pujantes. Guerras sempre aconteceram e elas sempre virão. Haverá guerras e rumores de guerras. Mas o Senhor Jesus diz assim, não vos assusteis. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo não vai acabar numa guerra. A guerra não é o fim. Ele diz no versículo de número 7. Mas ainda não é o fim. Evidentemente que nenhum de nós quer passar pela guerra, porque a guerra traz privação e problemas e dificuldades para nós mesmos, né? Mas o mundo não acabará numa guerra. Não vai ser uma guerra nuclear que acabará com o mundo. Não será isso. Versículo 8. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá mudanças políticas, irmãos. Jogo político de nação contra nação. Uma nação se levanta poderosamente, a outra subverte, toma o poder, e outra nação. E esse vai e vem do poder mundial das nações sempre houve. Nós lemos no Antigo Testamento, se levanta o poder, o Egito domina por séculos, milênio, e Deus abate. Depois, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, os gregos, os romanos. Sempre levantou-se nação e dominou nação, e isso sempre haverá até o fim. Mas não é o fim. Essas coisas não são sinal necessariamente indicativo de que Jesus virá amanhã. Veja o que ele diz: haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Fomes. O texto de Mateus inclui peste, epidemia. Lucas também inclui epidemia. Aqui em Marcos nós só temos terremotos e fomes. Mas lá em Mateus e Lucas, na passagem paralela a essa, o texto bíblico diz terremotos, epidemias, fomes, catástrofes que abalarão a humanidade. Irmãos, o coronavírus é uma catástrofe? Que isso, irmãos? Nós somos mimados e injustos com a história se nós chamarmos o coronavírus de catástrofe. A peste bubônica do século XIV foi até hoje aquela peste que mais causou efeito, morte na população mundial. Estima-se que entre 75 milhões e 200 milhões morreram da população mundial. Essas estimativas, elas são de 25% a 50%, mais ou menos, da população mundial. Você tem ideia do que é isso? De pelo menos 25% da população mundial, ou seja, 1 de 4 morreram com a peste bubônica.
do século XIV, que se espalha e tem outros episódios no século XV, no século XVI, a Reforma trouxe, no período da Reforma, a peste bubônica veio de novo e matou a milhões também. Mas essa do século XIV, entre 75 e 200 milhões, é difícil definir, né? É difícil precisar, mas as estatísticas mais, digamos assim, positivas é de que 1/4 da população mundial. 1/4 da população mundial, irmãos, seria uma peste que matasse hoje 1,5 bilhão de pessoas. Bilhão, não é milhão. Seria uma peste que matasse hoje 1,8 bilhão. Entre 1,5 milhão e 1 bilhão. O Brasil tem 210 milhões, né, de habitantes, ou seja, seriam quase 8 Brasis inteiros morreriam, à semelhança de um evento que aconteceu no século XIV. A erupção do furacão Krakatoa, em 1883, levantou uma pluma de fumaça vulcânica, de erupção, que subiu 80 quilômetros na atmosfera e que se espalhou em meses para todo o globo terrestre, deixando uma densa camada de poeira sob a atmosfera, que baixou a temperatura em pelo menos meio grau e fez com que houvesse um ano gélido, terrível, para a humanidade, em que não houve produção quase, porque não houve verão, foi inverno quase que o ano inteiro. Milhões sofreram e pereceram nisso. Mas houve uma catástrofe entre os anos 1535 e 1536 que os estudiosos estão intrigados e pesquisam, uma catástrofe que matou milhões de pessoas. Estima-se uma redução na população mundial desastrosa entre estes anos, que estima-se que tenha sido ou por um grande meteoro que atingiu a Terra, levantando também uma camada de poeira que encobriu o Sol e a penetração do calor, ou foi uma erupção vulcânica, ou um terremoto com erupção vulcânica, que causou, nestes anos, entre 1535 e 1536, um fenômeno climático que é encontrado no estudo das rochas, no estudo do gelo ártico e antártico, este registro que gerou uma chamada mini-era glacial, que durou com efeitos por várias décadas, talvez um século, ainda depois algum efeito ainda foi sentido quando o planeta voltou a aquecer um pouco mais. Um único evento é o que eles acham. Um único evento catastrófico. Não eliminou a população mundial, mas reduziu. O Senhor Jesus diz, porém, que tudo isso, versículo final do versículo 8, isso é o princípio das dores. Irmãos, a ideia princípio das dores é de quando uma mulher começa a entrar no trabalho de parto. E o Senhor Jesus está dizendo aqui que não é o parto ainda, é só o começo do trabalho de parto. E ele está dizendo, não se assustem. Vai acontecer, mas não é o fim. Essas coisas fazem parte da humanidade. Tragédias muito piores que as que nós estamos sofrendo hoje já aconteceram no passado, talvez outras acontecerão. Essas coisas fazem parte da vinda, mas elas não devem nos preocupar. É por isso, irmãos, que nós, como cristãos, temos que tomar cuidado com o tempo que nós damos às coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo, elas são assim. Um terremoto as tira. Um vulcão as tira. As guerras as tiram de nós. Uma nação que se levanta contra outra tira de nós. É tesouro da terra, cuja ferrugem come
cuja traça corrói. O Senhor Jesus diz que nós devemos estar voltados com os nossos olhos para os céus, acima desses eventos terrestres. E isso não é viver fora da realidade. É claro que a realidade é dura. A realidade do coronavírus traz dificuldades e complicações para nós. É verdade, pessoas estão morrendo. Meu cunhado está hospitalizado numa condição que inspira bastante cuidado e a gente fica muito preocupado nesse momento. Você talvez tenha pessoas assim. O coronavírus é real, ele mata. Não devemos subestimá-lo. Não devemos ser imprudentes. E devemos amar o nosso próximo, fazer ações para que a gente cuide, e cuide principalmente dos vulneráveis, né? Não há dúvida. Mas nós temos que viver, irmãos, sobre a perspectiva das coisas eternas. E não nos desesperar quando as coisas debaixo do sol estiverem em convulsão. O Senhor Jesus disse, isso é só o princípio das dores, não é o parto ainda. Calma, gente. Mas ele revela, dos versículos 9 a 13, algo bastante específico para o povo de Deus. Veja que o Senhor Jesus não está separando as coisas historicamente, dizendo, vai acontecer isso aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Ele não está mostrando, ele está dizendo, olha, durante todo o período haverá todas essas convulsões. Não se assustem. É o princípio das dores, ainda não é o fim. Mas ele passa a revelar agora algo bastante específico para nós cristãos, o que nos compete e que deve influenciar o nosso comportamento, então. Deveria influenciar o comportamento dos discípulos de Pedro, Tiago, João e André. Começa no versículo 9 e começa com a frase, estais vós de sobreaviso, ou seja, estejam preparados. A primeira mensagem é não se assustem, não se assustem, não sejam enganados, não se assustem e não sejam enganados. Agora, nesta mensagem, nesta segunda parte mais específica, é se preparem, estejam de sobreavisos. Por quê? Porque aí isso diz especificamente ao povo de Deus. O que acontecerá com o povo de Deus? A mensagem do Senhor Jesus é esta. Vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Veja, durante estas convulsões, a terra está em convulsão, há guerras, há pestes, há epidemia, terremoto, essas coisas estão acontecendo, mas enquanto elas concomitantemente estão acontecendo, há algo pessoal, particular que está acontecendo com a igreja, povo de Deus. A igreja, povo de Deus, está sendo perseguida, enquanto ela vai e dá testemunho. Olha, vocês serão entregues nos tribunais e sinagogas. Sinagogas é uma realidade muito do primeiro século, quando os judeus estavam ali no poder e eles de fato estavam administrando as questões locais e religiosas dos seus compatriotas. E os próprios judeus que pregavam eram sido levados às sinagogas para prestarem contas. Nós não vamos ser levados às sinagogas, mas seremos levados a tribunais, a governadores, a reis. E o Senhor Jesus diz que nós devemos usar essas oportunidades para dar testemunho. Por quê, irmãos? Versículo 10. É o que nos compete como povo de Deus. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Veja, nós vamos ser perseguidos, e ao ser perseguidos nesta obra de levar o Evangelho, nós teremos a oportunidade de levar ainda adiante. Mas o Senhor Jesus não voltará antes de nós cumprirmos o nosso papel de levar o Evangelho a todas as nações. Nós temos uma missão, irmãos, enquanto o mundo está em convulsão, enquanto há epidemias, há terremotos, enquanto
há reino se levantando contra reino, nós não nos preocupamos com as coisas desse mundo. Sabe o que nós nos preocupamos? Com as coisas do reino dos céus. E nós marchamos para os céus, proclamando o nome do nosso Salvador. Nós usamos toda a oportunidade para ministrar o nome de Cristo. Veja, nós não fazemos caridade na miséria, como se caridade fosse o propósito último da nossa obra. Nós assistimos o necessitado, e como já tenho falado aqui, temos assistido nesse período, distribuído cesta básica, ajudado um ou outro na medida que nós podemos, levando um no hospital, atendendo o outro numa carência. Mas o nosso objetivo é glorificar o nome de Cristo, é levar o nome de Cristo, é usar toda a oportunidade para falar do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque aquele que nós ajudamos com alimento hoje, terá alimento hoje esse mês. Mas o que recebe a palavra de Cristo, ele entrará no reino dos céus e pela eternidade seu destino estará definido. Nós levamos adiante o nome de Cristo. Enquanto essas convulsões estiverem acontecendo, Jesus fala, estai de sobreaviso, vocês vão ser perseguidos, mas vocês vão levar o Evangelho. É preciso que isto aconteça. Mateus, o texto também paralelo, lá em Mateus 24, 14, o texto bíblico diz assim, e este Evangelho do reino será pregado a todo o povo e nação, então virá o fim. Ou seja, o Evangelho será pregado e a pregação do Evangelho que vai trazer o fim não é terremoto, não é guerra, não é nada disso que vai trazer o fim, mas é o avanço da igreja. Para que o último eleito, o último predestinado seja alcançado pela palavra da verdade. Então o Senhor Jesus abrirá os selos que dão o início aos últimos eventos, aos eventos do fim, a última rebelião. O Senhor Jesus reitera o que ele está falando no versículo 9, novamente no versículo 11 de Marcos 13. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer. Mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Não se preocupem com o que vocês vão falar. Não se preocupem com o que vocês falarão. Se preocupem em falar, em se dispor a fazer a minha obra. E quando vocês se dispuserem a fazer a minha obra, então vocês falarão pelo Espírito. O Senhor Jesus revela isso aos seus discípulos de modo semelhante como está revelado lá em João, capítulo 16, quando ele fala da vinda do Consolador, e ele diz assim, a partir do versículo 7, João 16, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não sereis e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo está julgado. Tenho muito ainda a dizer-vos, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Esse Espírito que foi dado ao Senhor, que o Senhor Jesus está enviando, ele cairia sobre os discípulos, e os discípulos teriam este poder que vem pelo Espírito de proclamar a verdade, esse testemunho que dá resposta a toda dúvida, insatisfação, incerteza, perigo, depressão humana. É o Evangelho. Nós levamos o Evangelho. Quando nós nos dispomos a fazer a obra, o Espírito age através de nós e ele vai nos utilizar. Quando vos levarem, vos entregarem, não se preocupem. O Espírito vai agir por meio de vocês.
Agora, isso não quer dizer, irmãos, que na medida que nós avançamos, que nós pregamos, as coisas serão fáceis. Jesus, ele dá-nos uma notícia ainda mais grave, uma notícia pior. Versículo 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Será um tempo de dor para a igreja, já tem sido. Quantos ao longo destes 2000 anos, irmãos, foram mortos por conta do Evangelho? Quantos ao longo desses 2000 anos de história entregaram os seus corpos como um sacrifício vivo, não espiritual, real, sendo decapitados, queimados em fogueira, pelo testemunho do seu amor ao Senhor Jesus. Um testemunho que falou na época em que viveram e que continua a falar hoje, na medida em que este evangelho do reino avança. Nós seremos odiados. E odiados, às vezes, pelos próprios familiares que não aceitarão a palavra da verdade. O Senhor Jesus experimentou isso. Ele foi odiado pelos seus familiares que quiseram entregá-lo para ser preso, que não acreditaram nele. Depois, pela obra da graça, vieram a crer. Mas houve um tempo em que certos conhecidos seus familiares quiseram até apedrejá-lo, disseram que ele estava louco. E esta é a marca do discípulo de Jesus. Ele enfrentará oposição. Mas por que nós enfrentamos a oposição dos da nossa própria casa? Nós enfrentamos a pressão do mundo e nós continuamos progredindo, caminhando? Porque nós sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus está no controle, Ele está nos advertindo, vai ser assim. E nós usamos essa palavra para realmente preparar o nosso coração, preparar a nossa mente, elevar a nossa mente dessas coisas e circunstâncias materiais. O Senhor Jesus disse: estai de sobreaviso, não vos preocupeis. E aí ele diz, então, completa o nosso texto, dizendo: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Irmãos, se alguém tiver vivido como um cristão a sua vida inteira, mas no momento da sua morte, ele negar a Cristo, ele está perdido. E eu já tenho dito aqui que creio na predestinação dos santos e da eleição. Mas creio que a predestinação e a eleição são demonstradas no nosso modo de viver, no modo como nós vivemos e no modo como nós morremos. O apóstolo Pedro diz que nós temos que confirmar a nossa eleição. E o perseverar até o fim. A palavra que é dada a algumas igrejas lá do Apocalipse, do capítulo 2 de João: sê fiel até a morte, te darei a coroa. Persevera até o fim e você receberá a coroa. É porque o fiel, o cristão, é aquele que na hora mais dura, na hora da sua morte, ele permanece de pé, erguido diante do seu Deus. Não por arrogância e altivez diante dos homens, mas erguido porque contempla o seu Deus, como que entregando-se ao seu Deus. O que eu vejo, irmãos, nesses dias de pandemia, é muitos cristãos preocupados com as coisas aqui desta terra, não preocupados com as coisas do reino de Deus. O que eu vejo nesses dias de pandemia é muitos cristãos se debatendo e se afadigando e se estressando por causa das coisas dessa terra. Irmãos, o Senhor Jesus já nos disse que as coisas dessa terra seriam assim. Ele disse: olha, este é o princípio das dores, mas não é o fim. Enquanto o mundo está em convulsão, o povo de Deus marcha. Marcha como um povo ordenado, determinado, que sabe
que as coisas não estão sem controle, mas que está um Deus no controle e nós avançamos levando o Evangelho. Irmãos, quando nós focamos no Evangelho, nós tiramos os olhos do nosso próprio umbigo, que é o que causa a nossa ansiedade, o nosso estresse. Quando nós nos preocupamos com o nome do nosso Deus, então o sofrimento se justifica, ele ganha um novo sentido. Igreja, povo de Deus, aproveita qualquer oportunidade. O servo de Deus aproveita qualquer oportunidade para que ele proclame. Nós vemos isso na igreja de Jerusalém, quando Estevão foi morto. E os cristãos de Jerusalém, por medo, sim, e se protegendo, fugiram de Jerusalém, saíram de Jerusalém, mas eles saíram levando o evangelho para onde quer que eles foram. E por aquele evento trágico, traumático, Deus foi glorificado e o evangelho foi levado. O reino de Deus se expandiu. E assim continua a acontecer, irmãos. É em momentos trágicos, é em momentos difíceis que nós, como povo de Deus, glorificamos o nome do nosso Deus e mostramos o nosso Deus. Nós temos que dar a direção a este mundo perdido, dizendo: Cristo é a solução, não dos problemas da terra, mas Cristo é a resposta de todas as nossas incertezas e ansiedades. Para terminar, o Senhor Jesus revela a partir do capítulo 14, aí sim, um período de grande perseguição e tribulação para a igreja. Mas este é um período distinto do período que nós estamos vivendo. E os elementos deste período, que é um período curto, são realmente marcantes. Nós não estamos vivendo isso ainda. Nós ainda estamos nos primeiros 13 versículos. Porque o evangelho do reino não foi levado a toda a nação. Porque nós temos muito ainda que cumprir, sabendo que essas coisas acontecerão. De qualquer modo, irmãos, eu sempre tenho dito aqui na igreja, você se encontra com Jesus de duas maneiras. Ou ele vem, ou você vai. E o servo de Deus tem que estar pronto para os dois. E o preparo dos dois é o mesmo, é igual. Se você soubesse que Jesus vem semana que vem, você faria coisas que não fez até hoje? Então você está vivendo displicentemente. Se você soubesse, Jesus virá mês que vem, como é que você gastaria o seu último mês? Comendo boa comida, se divertindo com seus amigos, viajando pelo mundo, gastando dinheiro? Ou será que você investiria em coisas celestes esse último mês? Jejum, oração, preparo para aquele dia da volta do Senhor. Em louvor, adoração. As nossas preocupações, irmãos, mesmo que algumas vezes tendo uma capa de piedade, elas estão muito voltadas às preocupações dessa terra. E quanto mais nos preocupamos com esta terra, mais a ansiedade nos corrói, nos consome. Quando nós voltamos os nossos olhos para o Senhor Jesus, sabendo que Ele está reinando no trono, essas coisas acontecerão, mas nos preocupamos em viver e honrá-lo, em espalhar o Evangelho do Reino. Então, irmãos, nós estamos vivendo verdadeiramente como discípulos preparados para a vinda do Senhor. E aí dizemos: Maranata, vem Jesus, venha o teu reino, como nós oramos na oração do Pai Nosso. Vivemos como o apóstolo Paulo, que não temia a morte a qualquer momento, estava pronto, dizia ainda que era lucro, porque é incomparavelmente melhor morrer e estar com Cristo. Irmãos, nós temos promessas superiores nos céus. Há pouco nessa terra. Há alegrias, há bênçãos, há coisas grandiosas que Deus nos dá nessa terra, como família, casamento, filhos, não há dúvida, a igreja. E há coisas boas nessa terra, mas a nossa expectativa de grandes coisas que Deus fará nos céus para nós, e nós vivemos nesta perspectiva.
Pode ser que o Senhor Jesus volte semana que vem, nós não sabemos, embora, como eu disse aqui, acredito que não estamos tão próximos assim dos eventos, porque há coisas que precisam acontecer. Pode ser que ele volte mês que vem, ou daqui a mais 1000 anos. A Escritura diz que nós não sabemos o dia, mas que nós temos que estar preparados. E um dos sinais de estar preparado é tomar esse mandamento da urgência de proclamar o nome de Cristo, de levar adiante. Quero terminar o meu sermão falando para aquele que não tem essa certeza e convicção de Cristo ainda. E que está angustiado com essas coisas. Meu querido, Cristo é a solução para a tua angústia. Ele reina, Ele é poderoso, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e Ele te dará a paz que você precisa para passar por esta pandemia, viver essa pandemia. Você está ansioso, está preocupado com o futuro, com as coisas que virão, entrega toda a tua vida ao Senhor Jesus. Confessa Ele como Senhor hoje. E Ele vai te dar a paz de quem está no controle, de quem fará as coisas fazerem sentido para ti, para a tua vida. Porque o Senhor Jesus é Deus poderoso, que veio encarnado e morreu pelos nossos pecados. E Ele conhece a tua dor, o teu sofrimento, porque Ele sofreu, mas Ele sofreu com o propósito de remir-te e me remir. Ele está no controle. Lança fora essa angústia, traz aos pés da cruz. E o Senhor Jesus vai te dar paz. Faça isso hoje. Busque Ele em oração. Com palavras simples que você possa dizer, mas de coração, como quem conversa a um pai amoroso, a um irmão amoroso. Fale essas palavras ao Senhor. Senhor, eu estou angustiado, preocupado com o futuro, com medo pela minha vida ou da minha família, mas tem misericórdia de mim. Busque o Senhor e Ele ouvirá a tua oração. Vamos terminar nós mesmos aqui com uma oração, pedindo ao Senhor Deus que tranquilize o nosso coração e nos dê agir da maneira como Ele quer. Pai, nós clamamos-te que o Senhor dê paz ao nosso coração por essas coisas que o Senhor Jesus revelou. Que de fato o nosso coração não se angustie, não se preocupe. Para que de fato, ó Deus, compreendendo os tempos e as épocas, nós vivamos, ó Deus, pela fé, na esperança do reino futuro, mas cumprindo, ó Deus, o nosso papel. Ó Deus, talvez não estejamos tão preparados como o Senhor Jesus deseja que estivéssemos. Não estamos tão preparados quanto Ele quis que estivéssemos ao nos revelar essas coisas. Por isso, ó Deus, quem sabe este coronavírus é um lembrete, ó Deus, de que nós precisamos estar preparados. E assim, ó Deus, nos move a um compromisso real com fé. A Tua igreja, como povo remido, sendo sal e luz no meio deste mundo caído, destes tempos conturbados, ó Deus. Nos levanta para isso. Nos usa, ó Deus, e glorifica o Teu nome. Sê com o que está angustiado, atribulado acerca do que vai acontecer. Ó Pai, toca na sua vida, transforma a sua vida para que Ele entregue-se completamente nas mãos do Salvador Jesus. Arrependido, confesse os seus pecados para a salvação. Ó Pai, paz, resposta, salvação a este. E ao Teu povo, plena confiança em Ti. Assim, ó Deus, oramos. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Maranata, vem, Senhor Jesus. No nome dEle por quem oramos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta semana os nossos trabalhos seguem então por meios eletrônicos. No próximo domingo ainda assim não teremos culto. Continuaremos tendo a transmissão eletrônica da aula e do sermão. Mas se você precisar do pastor, eu estou às ordens. Estou indo, vindo, me locomovendo, trabalhando, atendendo aqueles que precisam. Ok? Nós temos na igreja, já avisamos, pão diário.
Aqui, ao valor de R$5, são 365 mensagens, uma mensagem para cada dia do ano. É um bom instrumento para a sua edificação pessoal, da sua família, mas também para você dar a pessoas, e principalmente em período como esse, né? Tá certo que a pessoa pode não querer, não aceitar, né? Por causa do contato físico. E talvez, não sei se você terá a oportunidade de vir pegá-los aqui conosco na igreja. Mas se você quiser, nós damos um jeito de tentar aí fazer chegar a você. E é um bom instrumento para a gente divulgar o nome de Cristo e mensagens que trazem paz e que vão ser um meio de evangelizarmos pessoas. Então, é um devocionário, uma mensagem para cada dia do ano. Nós estamos aí com praticamente metade do ano ainda pela frente, mas você pode voltar às mensagens anteriores e ler. Não precisa ler realmente na sequência do dia. São mensagens edificantes ao valor de R$5 cada um. É um valor bastante acessível, preço de custo, não estamos ganhando nada com isso. O objetivo que fazemos é para que a igreja possa divulgar e publicar mais, né, o nome, levar mais adiante o nome de Cristo, né, com esse esforço. Ok? Que Deus os abençoe, fiquem com Deus. Até a próxima.